Olá, nosso terceiro podcast, hoje o poder da ação. Eu sou Guilherme de Castro, consultor e educador financeiro Midas Consultoria Financeira. Acesse o nosso site www.midasconsultoriafinanceira.com e também a nossa rede social Instagram midas.consultoria.financeira. Vivemos em uma época onde se dá muito valor às palavras e às ideias. Programas de TV onde existem comentaristas expondo suas opiniões sobre vários assuntos. O mesmo ocorre nas redes sociais e, por fim, há o sucesso dos podcasts. Há muito a ser falado e onde se falar. Apesar de poderosas as palavras, pouco efeito tem no mundo prático. Quanto de todo esse falatório se manifesta em algo concreto? Quando dessas opiniões e palavras se tornam fatos e principalmente em atitudes? Nesse mundo virtual existe solução para tudo, mas as atitudes não correspondem ao que é dito. Vamos separar as ações em duas partes. Existem as ações impulsivas, aquelas ações e pessoas que agem por impulso, como sair da dieta, fazer coisas nas quais se arrependem, compras por impulso, falar algo que não deveria, fazer algo que não deveria. As atitudes impensadas provenientes da nossa parte instintiva, conforme falado no podcast número 1. Existe a ação que é fazer atividade física quando não estamos com vontade, por exemplo. Seguir uma determinada dieta. Ler determinado livro. Estudar para a prova. Terminar aquilo que deveríamos ter terminado. Arrumar determinado local. Poupar dinheiro. Iniciar um projeto. Os dois tipos são ações. Porém, uma pode trazer benefícios e a outra não. Nem todo movimento é para frente e nem toda mudança é para melhor. Além do desequilíbrio entre o muito que é falado hoje em dia em relação às ações, dentro das ações também devemos notar que nem toda ação é benéfica. O fato de termos uma vida agitada e corrida não necessariamente significa ser produtivo, pois pode haver falta de organização, planejamento. Gosto de falar que existem dois tipos de movimento. Um que faz com que nós progredimos em nossa vida, e outro em que ficamos marcando passo. Devemos notar também que uma única atitude que tomemos que nos faça progredir, é muito melhor do que ter uma série de ações que não levam a nada que fizemos ao longo do dia. Uma atitude efetiva é muito melhor do que ter uma vida de correria com poucos resultados. Se olharmos para as pessoas, elas não estão paradas. Elas estão em movimento, muito movimento. Mas por que a melhora da vida delas não evolui na mesma proporção dessa agitação? Conforme explicado anteriormente, há o movimento vertical, que nos faz evoluir, mudar de patamar, e há o movimento horizontal, que está mais ligado à estabilização de algo, à conservação de algo. Eu, por exemplo, gosto de tomar uma dessas atitudes efetivas logo de manhã, de preferência antes das 8 horas. Assim fico com a sensação de dia ganho, e o que vem é lucro. Sem nos preocuparmos quais os motivos de nossa época comportar-se assim, vamos dar atenção à solução: agir mais e agir melhor. Separei agora 7 pontos em que nós devemos colocar nossa atenção para agirmos. Primeiro ponto: falta de tempo e imprevistos. Uma desculpa para deixar de entrarmos em ação e fazer o que deve ser feito é a falta de tempo. Todos temos 24 horas e cabe a nós administrá-las da melhor forma possível. Porém, a falta de tempo não é um problema, mas um sintoma. Sintoma de que não priorizamos as tarefas que deveríamos. Damos atenção a outras que não são importantes. E esse espaço vago criado pela falta de força de vontade dá espaço para a nossa vida ser tomada pelas circunstâncias e imprevistos. Solução: colocar as atividades que devem ser feitas em uma agenda. Colocando data e duração da atividade. Colocando também o que eu vou fazer se algo impedir que me faça realizar essa tarefa, caso o imprevisto surja, porque ele vai aparecer. Por que é importante? Tendemos a terceirizar nossa irresponsabilidade, jogando-a em uma pessoa ou situação. Devemos assumir a responsabilidade de nossa própria vida. Caso não marque suas atividades na agenda, fatalmente vai continuar tendo a vida que sempre teve e continuar com a falta de tempo. Exemplo: caminhar das 7 horas da noite às 7h30. Se chover, eu vou mesmo assim,
Se alguém precisar da minha ajuda, eu ajudo, estipulando o horário de duração dessa ajuda. Eu vou caminhar depois. Ou eu vou recusar ajudar essa pessoa. 2. Objetivos. Precisamos dar forma à nossa vida. Ela possui um campo imenso de possibilidades, ainda mais nos dias de hoje, de forma que podemos viver como um macaquinho que pula de árvore em árvore em busca de banana. Quando alcança uma, já quer a outra, e no fim acaba morrendo de fome. Dentre essas infinitas possibilidades presentes no nosso dia a dia, precisamos selecionar, com inteligência, o que realmente queremos. Assim, selecionamos as peças que farão com que montemos nosso quebra-cabeça. Mas o que queremos? Precisamos sentar e decidir o que queremos. Não importa a quantidade de coisas, se julgamos se somos capazes ou não de conquistá-las. Nesse momento, devemos apenas anotar onde queremos chegar, quais nossos objetivos. Com objetivos e metas definidas, temos como selecionar e acolher o que encontrarmos em nossa vida. Veja que se você tem o objetivo de poupar, talvez você não compre aquele objeto. Talvez você espere um pouco mais para comprá-lo. Talvez você economize para assim comprá-lo em vez de comprá-lo de forma impulsiva. Às vezes ficamos olhando as redes sociais simplesmente porque não temos objetivos. Ficamos à deriva até encontrarmos algo que prenda nossa atenção. Solução: definir o que se quer conquistar. Por que é importante? Para saber onde devo ir. Assim, economizo tempo, recursos, além de chegar mais rápido. Exemplo: quero criar uma nova fonte de renda. Todos os dias farei algo durante 15 minutos que me farão alcançar esse objetivo. 3. Procrastinação. Procrastinação é adiar uma determinada tarefa. Ela é o que de fato acontece quando não estamos agindo. Ir de uma atividade a outra ou começar uma atividade é simples, no sentido de não haver uma transição de uma para outra. A linha divisória é muito nítida. Se você está procrastinando algo, experimente simplesmente começar a fazer. O difícil não é escrever, o difícil é sentar para escrever. Mas as circunstâncias existem justamente por nos encontrarmos procrastinando, ou sem objetivos ou tarefas determinadas a serem feitas. Quando você monta uma agenda, imprevistos e circunstâncias que nos impedem a fazer o que precisamos fazer caem vertiginosamente. Você agora deve ter uma série de atividades que deve fazer. Porém, pouquíssimas delas farão você mudar de vida. As atividades e tarefas que você tem no seu dia a dia são compromissos mecânicos. Você provavelmente está vivendo no automático, como se estivesse hipnotizado. A hora certa para se começar a fazer algo é agora. Solução: agir aqui e agora, quer se considere ou não capaz de se realizar essa tarefa. Por que é tão importante? Procrastinação gera demais males como indecisão, ansiedade e frustração. Passar a ser uma pessoa de ação tornará você mais confiante e com maior autoestima. Exemplo: arrume seu armário agora. 4. Tarefas grandes. Um obstáculo que surge na ação é quando encontramos uma tarefa grande. Para solucioná-la, devemos dividi-la em partes menores. Assim, o que era uma grande tarefa passa a ser várias tarefas pequenas. Dividi-la pode ser pegar essa tarefa e, ao invés de querer fazer tudo em um dia, fazê-la em uma semana, um mês ou até mesmo durante um ano, dependendo do seu tamanho. Solução: pegar uma tarefa grande e dividi-la em parte menor em relação ao tamanho e tempo. Uma tarefa de 1 hora, fazê-la em 4 de 15 minutos. Ou então uma tarefa que existe um processo longo, como comprar material, outro dia preparar o material, terceiro e último, a entrega desse produto finalizado. Por que é tão importante? As tarefas maiores e complexas devem ser feitas aos poucos. Devido à existência de muitos detalhes, nossa atenção e energia não dá conta de fazê-la com a atenção devida, comprometendo assim o resultado. E dependendo do tamanho do bicho, nem nos atrevemos a fazê-la, ou a postergamos. Porém, dividindo em partes menores, fica mais fácil e possível realizá-las. Exemplo: TCC.
estipular fases de pesquisa, em que momento escreverá, qual momento vai escolher os livros para ler, depois quais ler primeiro, quando lê-los e assim por diante. Quinto ponto, o medo. Uma característica que nos impede a ação é o medo. Ele é algo inerente ao ser humano e sempre que tentamos algo novo, nós o sentiremos. Temos medo do desconhecido, já que nossa ação promoverá resultados que desconhecemos. Não sabemos como vamos nos comportar depois que determinado algo for feito. Mesmo que o medo seja de sofrer uma crítica, rejeição, fracasso ou qualquer outro, seu denominador comum sempre será o medo do desconhecido. E como eliminamos o desconhecido? Conhecendo. Solução: identifique o medo que possui. Depois, busque o conhecimento que fará com que o desconhecido passe a se tornar conhecido. Ainda assim, quando estiver pronto para o salto, você precisará agir mesmo com medo. E à medida que os acontecimentos forem surgindo, você vai os administrando. A ação elimina o medo. Por que é tão importante? O medo sempre vai estar presente. Devemos ouvi-lo para entendermos do que temos medo. Depois analisá-lo, buscar reduzi-lo através do conhecimento. Ele sempre estará presente. Exemplo: medo de se apresentar. O medo faz com que você se prepare, já que não sabe o que vai acontecer. O medo do esquecimento faz você memorizar o que falará. O medo fará você ensaiar sua apresentação. O medo da crítica fará você pensar no que os outros falarão. E você antecipará suas críticas sanando-as antes de serem feitas. Fé e medo exigem que acreditemos em algo que não vemos, apenas têm direções opostas. Sexto ponto: não sei fazer. Um objetivo óbvio para não se fazer algo é não saber como fazê-lo. E sua também óbvia solução é buscar aprender para realizar o que pretende. No entanto, ficar se preparando por tempo indeterminado não tira uma ideia do papel. Devemos iniciar e fazer algo com as ferramentas que possuímos nas condições que estamos. Ao longo da jornada, vamos ter a real percepção do que é necessário. Às vezes, nosso planejamento não concebe todas as possibilidades das coisas que podem acontecer. Teremos que ver o que vai acontecer para depois darmos uma resposta adequada. Solução: começar pequeno, dando pequenos passos, temos uma noção do que pode desenrolar. As pequenas quedas são reversíveis. Percebendo que estamos no caminho certo, podemos acelerar e empenhar maior energia. Por que é importante? Nossa imaginação não consegue prever todos os cenários possíveis. Devemos iniciar e ir gerenciando à medida que o evento ocorre. Sétimo, vontade. Vontade é uma ferramenta psicológica que possuímos e a principal responsável por agirmos. Logo no início, quando separamos nossas ações em ações impulsivas das ações feitas pelo dever, a ação que desencadeia o dever é a vontade. Quando saímos da dieta, quem tomou a ação foi o emocional. Quando agimos por ansiedade, agimos pelo emocional. Quando preferimos não fazer nada, foi nosso físico que decidiu isso. Quando criamos uma desculpa para não fazer algo que exige nosso comprometimento, foi nossa mente que decidiu. Porém, quando queremos sair da dieta, mas mantermos firmes nela, a vontade é que é usada. Se temos ansiedade e ficamos parados, foi a vontade que impediu que a ansiedade tomasse uma atitude precipitada. Porém, quando queremos sair da dieta, mas mantemos firmes nela, a vontade é que é usada. Se temos ansiedade e ficamos parados, foi a vontade que impediu que a ansiedade tomasse uma atitude precipitada. Então, nem sempre agir é o melhor. Quando nos comprometemos com algo e conseguimos manter esse compromisso, é a vontade que estamos usando. A vontade é uma força que avança de forma serena, silenciosa, constante e inexorável. A ação imediata, de Og Mandino. Agirei agora. Somente a ação transforma meus sonhos, meus planos, meus objetivos em força viva. A ação é o alimento e a bebida que nutrirá meu êxito. Meus sonhos serão insignificantes, meus planos serão poeira, meus objetivos impossíveis e nada valerão se não forem seguidos por ação. Minha acomodação nasceu do medo. Agora sei que para romper o medo devo sempre agir sem hesitação. A ação aniquila o medo e forja um coração valente. Agirei agora.
Agirei agora, agirei agora. De hoje em diante repetirei essas palavras sempre e sempre para que elas se tornem um hábito como minha respiração e comandem as minhas ações. Estas são as palavras com as quais condicionarei a minha mente para enfrentar todos os desafios que o medo leva a acovardar-me. Não evitarei as tarefas de hoje e não as deixarei para amanhã, pois sei que o amanhã jamais chega. Agirei agora, mesmo que minhas ações possam não trazer felicidade ou êxito, pois é melhor agir e fracassar do que não agir e me arrepender. A felicidade, em verdade, pode não ser fruto colhido pela minha ação, mas sem ação todo fruto morrerá na vinha. Andarei por onde o fracasso teme andar, trabalharei enquanto o fracasso descansa, conversarei enquanto o fracasso permanece calado. Agirei agora, pois o agora é tudo o que tenho. Sinto que somente minhas ações imediatas me trarão o êxito. Sinto que sou merecedor da felicidade e do conforto, e para isso devo agir imediatamente. Agirei para não correr o risco de me deixar levar pelo fracasso. Eu ordenarei e obedecerei às minhas próprias ordens. Agirei agora, agirei agora, agirei agora. De hoje em diante, repetirei essas palavras sempre e sempre, cada hora, a cada dia, até que elas se tornem um hábito como minha respiração. E as ações que se seguirem tornem-se tão instintivas como o piscar dos meus olhos. Com essas palavras posso condicionar minha mente a executar tudo o que seja necessário para meu êxito. Com essas palavras posso condicionar minha mente a enfrentar todos os desafios que antes evitava. Agirei agora, esta é a hora, este é o lugar e eu sou a pessoa certa. Por isso, agirei agora.